Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, primeiro, antes de mais nada, primeiramente, portanto, é importante lembrar vocês que até dia 27 está aberto o prazo, é a primeira parte do processo de apresentação de vocês. Vocês têm ali na data, né, do dia 26, que é a aula de hoje, vocês têm ali, né, uma parte ali escrita escolha de tema, onde vocês vão abrir e colocar o tema de vocês conforme eu já expliquei na aula da semana passada. Para você que não viu e não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você vá ali na semana passada, na aula, e veja ali como eu expliquei e como será, né, o processo então da apresentação e do tema de vocês. Então ali vocês vão colocar até dia 27, ou seja, até amanhã. Quem não colocar ali o que vai apresentar, e eu olhei ontem, gente, hoje eu tô falando dia 26, né? Ontem, dia 25, tinha pouca gente que havia colocado ali o que iria apresentar, tá? Então hoje é a última data para você ir lá e colocar, por exemplo, o meu tema é temático. Eu vou trabalhar com o tema de a política em Maquiavel, só isso, tá? Por que que isso é importante? Porque eu preciso saber quantas pessoas irão apresentar, tá? Ou seja, eu preciso saber o que vão apresentar e quando vão apresentar para eu distribuir durante os dias e saber quantos dias nós vamos precisar, tá bem? Então por isso que eu estou exigindo esse prazo, tá bem? Não esqueça de colocar ali, então, o prazo de vocês, tá? Desculpe, o prazo não coloque o prazo. É para vocês colocarem o tema de vocês, tá legal? É importante vocês colocarem então ali o tema que vocês irão apresentar. É só o tema, tá? E botar em enviar e eu já vou receber. Além disso, então, gente, vocês têm o texto para a nossa atividade de hoje, dessa semana. O texto se chama, então, tá lá no capítulo 5º do Carletti, né? Que é a formação docente entre professores e filósofos. E ele trabalha um pouco com essa ideia de como se forma o professor de filosofia, né? Enfatizando um pouco, né, essa diferenciação que nós temos entre ser estudante, ser professor, ser um filósofo, né? Muito mais, talvez aqui ele coloca o fato de ser um professor de filosofia e como a gente faz este caminho para se tornar um professor de filosofia, né? Considerando tudo que a gente já viu, né? Atividade filosófica, o problema de entender a utilidade da filosofia, né? O problema de pensar o que a filosofia oferece, né? À sociedade e aos estudantes. Então, nessa toada, né? Ele vai também perguntando agora como a gente se forma, né? Eu sempre venho mencionando a vocês durante nossas aulas síncronas, que ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento de pensar a filosofia e de pensar o ensino da filosofia, nós também fizemos essa metacrítica de como nós, alunos, estudantes, nós nos vemos nesta aprendizagem da filosofia, né? Como que a gente se coloca nisso tudo, porque a filosofia não pode ser somente um aprendizado da história das ideias ou a história da ideia do pensar, ou a história das ideias do pensamento, né? Repetir, tudo bem, faz parte da história da filosofia, entender os filósofos faz parte, mas nesse sentido entender que a filosofia é mais que isso, né? E entender isso significa também trazer a atividade filosófica para a nossa aprendizagem enquanto estudantes e para a nossa formação enquanto professores, né? O autor tem essa pegada de mostrar também neste texto que nós vamos nos construindo como professores desde o início de quando nós nos tornamos alunos. E querendo ou não, nós espelhamos um pouco o modo como nós somos professores a partir dos professores que nós tivemos, tá? Então os nossos professores também nos moldam. E aí, ao mesmo tempo que isso tem o seu lado positivo, como qualquer coisa que a gente toma como exemplo ou como molde, também tem a parte positiva, negativa ao mesmo tempo, né? Ou seja, captar esse conteúdo que o professor utiliza e a forma como ele passa, né? E também fazer uma crítica dessa atividade, né? Como eu quero ser como professor,
né? Eu vou dizer a vocês, né? Eu fiz um outro curso recentemente, me formei o ano passado, e eu me espelhei muito nos meus professores, de atividades que eu preciso fazer, eu trazer para dentro da minha parte de ser docente, mas tem muita coisa que eu me espelhei do que eu não quero como docente. Então, né, essa formação para a nossa vida de professor é importante, né? Essa capacidade de julgar, ela vem, obviamente, com o tempo, à medida que nós vamos nos entendendo como professor, né? Que tipo de professor nós queremos ser, que tipo né, de aluno nós queremos formar, o que eu quero quando eu pego vocês no início da disciplina, e que eu quero que vocês cheguem no fim questionando, problematizando que tipo de conteúdo. Então, o conteúdo é uma coisa, mas essa outra parte formal de oferecer instrumentos para pensar este conteúdo também é importante. Então, vai nesse sentido, né? O texto, né? Muitas coisas que eu estou falando aqui a vocês, eu extraio, obviamente, de uma reflexão que eu faço sobre o texto. Então, algumas coisas que eu falo nem sempre estão no texto, tá bem? Mas, obviamente, que o texto que eu ofereço a vocês, ele é o ponto de inspiração, tá? Então, a gente não precisa ter medo de transpassar os limites do texto ou fazer uma crítica no texto também. Aqui está outro aprendizado, né? Que vocês já devem saber, né? Já tranquilamente isso, né? Mas vai nesse sentido. Também é importante, né, gente, quando se fala, né, sobretudo quando essa diferenciação que nós viemos trazendo, né? Um professor de filosofia pode simplesmente, e vai fazer bem isso, né? Ensinar lá na escola a história das ideias, e vai cumprir perfeitamente seu papel, sem se preocupar em tentar fazer um ensino da atividade filosófica ou instigar a atividade filosófica, né? Então, nesse sentido, é importante, né, a gente ver que essa parte de ensinar a atividade filosófica é muito mais algo do professor, né, enquanto que se transforma, né, se forma e se transforma, né, para que carregue essa semente da dúvida, da crítica, né, que é próprio da filosofia, que é a marca maior da filosofia, se nós pudéssemos dizer isso, né? Eu mencionei inclusive uma aula que talvez essa parte da atividade filosófica seja a maior contribuição social da filosofia, né? Oferecer à sociedade pessoas capazes de se posicionar, capazes de crítica, capazes de se movimentar, capazes de desnaturalizar determinados sistemas, né, ou comportamentos, né, para não cair nesse status quo, né? O status quo é o status que está aí, né? E perpetuar, achar que a tradição, achar que costumes dados têm a sua autoridade dada pela história e pelo passado, né? E a gente sabe que, como filósofos, nesse sentido, né, como filósofos praticando atividade filosófica, o passado e costumes e tradições, elas não podem ter autoridade simplesmente por este fato, né? Elas têm que ter autoridade pelo argumento. Citando aqui o Jürgen Habermas, né, já mencionei a vocês anteriormente, é um filósofo da teoria da ação comunicativa. A autoridade é dada pelo argumento e não por quem profere o argumento, né? No nosso país é diferente. A autoridade do que se fala é dado pelo ponto de onde sai o ato de fala, né? Fulano é tal pessoa, exerce uma função reconhecidamente na sociedade, então a opinião dele é relevante. Peraí, como assim? Como assim? Né? O argumento ele tem autoridade porque ele é reconhecido pelas outras pessoas como sendo, né, tendo a sua autoridade, né? Então isso na sociedade hoje, nós vemos por aí situações que nem mais a verdade parece ser uma preocupação. Há apenas uma ideia de que deve se acomodar àquele grupo que
que tem economicamente ou culturalmente se enquadra naquele nicho, então a verdade não tem mais relevância, tem que só se adequar ao nicho que me dá o meu interesse econômico, o meu interesse cultural, o meu interesse político. E a verdade virou uma brincadeira, não é verdade? Vocês não veem isso, né? A gente vê situações por aí que a verdade, ninguém mais está nem aí para a verdade. A ciência ou, né, o discurso, o debate, né, desaparece. Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre atividade filosófica, que ela tem um pressuposto fundamental do diálogo, do debate, da tolerância, da pluralidade, nós temos então a prática, a realidade nos dando um coice de bico na nossa cara, nesse sentido, né? Que as pessoas elas se fecham, acreditam que a verdade é aquilo que tem que ser, a verdade tem que ser aquilo que favorece meus interesses econômicos, o meu grupinho fechadinho, e dane-se o resto, né? Então, nós vivemos num momento que é quase, quase não se pode mais conceitualizar o que é, né? Mas é o nosso trabalho também olhar para isso, né? E fazer essa análise da sociedade, certo? Então, o texto, a partir desse texto eu faço esses comentários, né? Vocês vão ver que vai extrapolar bastante coisa do que o texto fala. Mas a partir do texto, né, e do que vocês pensam comigo, vocês vão fazer, então vão ter mais uma semana para realizar a atividade no fórum, que é, enfim, levantar algumas ideias do texto, problematizar a partir do que o autor propõe, a partir do que eu estou aqui falando a vocês no sentido óbvio, né, de causar uma inquietação, certo? Então essa é a parte da atividade até a semana que vem. Lembrando ali, então, eu modifiquei as notas ali, se vocês forem verificar ali as porcentagens das avaliações, então 40% da avaliação vai ser a prova, 40% da apresentação e 20% todas as atividades que vocês fizerem. Tá legal? Então essas são as notas do semestre de vocês. Um abraço para vocês e boa reflexão.